Olá, investidores! No vídeo de hoje nós vamos falar do conceito por trás de como está sendo chamada a PEC do orçamento de guerra, que é o conceito do quantitative easing, parecido com os modelos que os Estados Unidos e os países europeus já usam há algum tempo. Bom, o quantitative easing se baseia no Banco Central imprimir dinheiro ou emitir dinheiro para comprar títulos financeiros, podendo ser bolsa, títulos de dívidas e principalmente títulos públicos com tendência para os títulos longos. Mas quais os resultados e os efeitos disso? Imprimir dinheiro pode ou não gerar inflação? Bom, a gente vai ver tudo isso no vídeo, mas se você se interessou no assunto, se inscreva no canal e se você tem algum amigo que se interessa por esse assunto, então compartilha com essa pessoa, com quem você sabe que tem interesse nesse vídeo, para que a gente possa compartilhar conhecimento e cada vez mais o povo ficar por dentro da política do nosso país. Bom, mas voltando aqui por um escopo um pouco mais econômico, falando do quantitative easing, o fato é que, se acontecer isso, o Banco Central vai emitir dinheiro para comprar títulos longos, por exemplo. Mas por que ele faria isso? Porque uma das ferramentas que o Banco Central tem para baixar o custo de crédito, ou seja, o custo de pegar dinheiro emprestado, tanto para as pessoas quanto para as empresas, é abaixar a Selic, que a gente já vem vendo a Selic aí caindo nos últimos tempos, batendo as mínimas históricas. Os bancos, por sua vez, com uma queda na Selic, tendem a usar ela como base para diminuir as taxas de empréstimo. O que acontece é que as pessoas e empresas conseguem tomar dívida de forma mais barata. Ou seja, fica muito mais barato as pessoas e empresas pegarem empréstimos nas instituições financeiras, o que acaba gerando um estímulo na economia. O que acontece é que em alguns cenários de crise, os bancos, por ficarem muito receosos de realizar esses empréstimos, por quê? Porque ele fica com medo de não receber o dinheiro desses empréstimos independente da taxa que ele negociou. Ele não sabe, por exemplo, quais empresas no meio dessa crise vão falir e não vão pagar esse banco. Ele fica com esse risco de inadimplência. Então ele acaba encerrando esse ciclo e empossando essa liquidez para ele e não escoando esse dinheiro mais barato para as pessoas e empresas. Aí a gente não tem esse estímulo desejado pelo Banco Central, o que vai fazer com que a curva de juros empine. A gente vai dar uma olhada nesse gráfico para explicar, ou seja, ela fica mais baixa na parte curta, pela queda da Selic agora, mas o mercado acaba precificando um aumento de juros futuro e sobe a parte mais longa, como a gente pode ver, vem aumentando a inclinação. Então o que o Banco Central faz? O que ele pode fazer é realizar essa compra de títulos longos. Como o Banco Central vai estar comprando mais títulos longos, vai ter um aumento grande na demanda desses títulos. Então vai ter um aumento nos preços também e, consequentemente, uma diminuição nessas taxas, o que vai fazer cair a curva mais longa de juros. Como é a parte longa da curva de juros que norteia as taxas de empréstimo, novamente nós vamos ter essa diminuição da taxa de empréstimo para as pessoas e para as empresas, o que vai gerar um estímulo na economia. Então o quantitative easing pode ser complementar à queda da Selic. Mas esse movimento vai gerar inflação? Bom, ninguém sabe, né, como esse movimento vai se comportar na economia de fato, não tem como prever esse movimento. O que a gente consegue analisar é como ele já foi usado, por exemplo, pelos Estados Unidos, pelo Banco Central Europeu e até pelo Japão em outros momentos, depois da crise de 2008 em alguns momentos. Mas para entender isso, a gente vai passar pelo conceito de base monetária. A base monetária basicamente é o total de dinheiro numa economia em circulação somado com o total das reservas bancárias, ou seja, todo o dinheiro que tem circulando numa economia e mais o dinheiro que as pessoas deixam parado no banco. Então, quando você acessa seu extrato bancário e tem lá R$3.000, é a soma de todas essas reservas dos bancos. O que a gente tem que entender é que quando um país passa por um momento de recessão ou de crise, como provavelmente a gente vai viver nos próximos meses, essa base monetária vai ter uma queda brusca, porque pessoas perderam seus empregos, então vai ter menos dinheiro circulando na economia, assim como as pessoas vão ter menos dinheiro nas suas contas bancárias, algumas delas. E a inflação tem correlação positiva com a base monetária. Por isso que a gente explicou esse conceito antes, ou seja, ela tende a acompanhar seus movimentos. Então, se o Banco Central usar do quantitative easing para emitir moeda, por exemplo, isso não necessariamente vai gerar inflação, porque ele utiliza essa ferramenta de maneira temporária, para suprir a queda dessa base monetária resultada da recessão. A gente vai conseguir ver melhor nesse gráfico que mostra o balanço dos bancos dos Estados Unidos, Japão e Europa. A gente consegue ver esses degraus em 2008 e 2012, por exemplo, que são exatamente essa injeção de dinheiro que a gente está tratando aqui no vídeo.
Mas a gente consegue ver também que conforme eles foram aumentando seus balanços e conforme a economia foi caminhando por si, eles vão diminuindo isso porque não tem mais a necessidade de um balanço tão inflado para aquela economia. Então, quando feito de forma temporária, a inflação tende a se manter controlada. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre o quantitative easing. Lembrando que a PEC chamada de orçamento de guerra já foi aprovada no Senado com algumas alterações, então agora ela volta para votação na Câmara. E compartilhe esse vídeo se você sabe que alguém tem interesse nesse assunto para que a gente possa compartilhar o conhecimento. É isso, até o próximo vídeo. Minuto investido, conhecimento compartilhado.